Talk. Eu sou André Castilho e preciso sempre amadurecer junto aqui com meus queridos amigos como Carlos Pellerran. Eu sou o Carlos Pellerran, ela tem 3.000 anos, não amadureceu ainda, né? Amadurecer quando tá apodrecendo já, né? Enquanto Jesus não volta, eu preciso sempre amadurecer. Ó, coisa linda, hein? Meu Deus, vamos pensar positivo, gente. Eu vou ser o coach de vocês. Estou aqui para amadurecê-los. Que isso. Ah, sim, Valfilho, o amadurecedor. Boa sério, viu? Boa sério. Saudações para você que precisa amadurecer também com a gente. Vem com a gente que você vai conseguir até o final desse programa. Vamos ver, né, Felipe Vieira? Vamos ver. Eu sigo tentando, né? Não sou tão perfeito quanto vocês, mas estou aí na caminhada, né? Quem sabe, um dia. Exato, é porque a gente não é perfeito que a gente tem que reconhecer que a gente sempre vai ter coisa para melhorar e coisa para aperfeiçoar. Isso faz parte também do amadurecimento. Olha, eu quero... Aqui a gente vai ter logo em seguida a nossa parte das news, das notícias. E nas notícias nós vamos falar a respeito do Festival Internacional de Cinema Cristão, que o Simval Filho esteve presente. Exatamente, tive a honra de estar ali representando tanto a Transmundial, a RTM, como também o Luz em Ação, né? E foi assim um momento fantástico, um marco, porque revela o amadurecimento das produções cinematográficas cristãs, né? E aí a gente vai falar mais um pouquinho disso. Então, confira aí logo após a vinheta esta matéria especial sobre a FIC. Giro Pop. Bom, pessoal, nós vamos aqui comentar um pouco a respeito das categorias do FIC, Festival Internacional de Cinema Cristão, começando pelo melhor filme bíblico. Os indicados foram Autor da Vida, que é um clipe musical, animação em parceria do grupo musical Vocal Livre do canal do YouTube Macaquitos, animado pelo Gors Kids Studio de São Paulo. Também pelo Gors Kids Studio de São Paulo, canal Macaquitos, A Parábola do Filho Pródigo, só que dessa vez uma parceria com os irmãos Tiago e André Arraes. Nesta categoria, o vencedor foi Autor da Vida, mas também entre os indicados estava o curta-metragem Cenáculo Filho Pródigo, dessa vez não uma animação, com atores reais e contextualizado aqui para o contexto brasileiro, uma modernização da história do Filho Pródigo. E produzido pelo Luz em Ação, por Vila Filmes, Agar e o Deus que Me Vê, outro curta-metragem, mas feito com uma proposta mais missionária, com uma visão um pouco diferenciada. E agora a categoria Melhor Animação, que ao menos um candidato se repete, Autor da Vida, novamente aí, e que também novamente foi o vencedor, esta animação com produção aí do Gors Studios para o canal Moncaquitos, você vê que conta a história de Jesus. E agora um personagem muito conhecido, o Esmilinguido, com o curta-metragem É Hora de Ajudar. Quem é aí da minha idade vai lembrar do A Hora Amarelo. O Esmilinguido tem alguma tradição de fazer animações. Outra animação do Gors Studios, também do canal Moncaquitos, que é Eu Posso Mais, mas dessa vez com outros artistas. É um clipe musical também com Camila e Paulo Vieira. E uma animação também de um pessoal muito conhecido, a Turma do Cristãozinho Missões. Eles trazem aí uma temática missionária, também falando de medo de avião. Essa outra animação, animações que têm feito sucesso aí no YouTube para a criançada. E o vencedor aí, quem está assistindo vai poder conferir. O pessoal fez algo bem parecido com o Oscar, colocando todas as animações juntos, e o anúncio de que Autor da Vida foi o vencedor. E agora na categoria Melhor Curta-Metragem, nós tivemos novamente concorrendo Cenáculo Filho Pródigo, este curta-metragem aí. Esses curtas-metragens não mais com animação, agora todos com atores, o que é um trabalho bastante desafiador, principalmente no contexto brasileiro. Outro curta-metragem que concorreu foi Cláudio, dirigido por Samuel Rodrigues, também uma história original, moderna, muitas ficções aí bem interessantes.
Agar e o Deus que me vê, essa produção do Luz em Ação, também Vila Filmes, que tem feito aí grande sucesso no YouTube, que é focada inclusive num contexto não brasileiro, foi feito para outros públicos. E um curta-metragem tendo como pano de fundo a Covid-19, Palavras de Esperança, dirigido, roteirizado e produzido por Patrícia Evangelista. Este curta que já participou de diversos outros festivais, conquistando inclusive alguns prêmios. E o vencedor foi Agar. E aí, representando Simval Filho, foi receber esta premiação e fez um discurso. Vamos ouvi-lo. Cinema é uma missão de vida. E o cinema que fala, né, pode alcançar povos, tribos, línguas e nações. É aquele que está chegando do Oriente Médio, em contextos onde os povos não alcançados, talvez, terão seus corações somente pregados, falados a respeito daquilo que Deus quer para esses países e contextos, por meio do cinema. E Agar é um curta-metragem que mostra como Deus fala e alcança o sofrimento de uma mulher, assim como em muitos lugares do Oriente Médio que as mulheres estão sofrendo, e elas podem saber por meio de Agar que há um Deus que vê o sofrimento delas, que as ama, que as protege e que pode libertá-las de qualquer contexto desafiador. Por isso, nós agradecemos primeiramente a Deus, a toda a equipe que trabalhou com muita excelência, com muito primor. Agradecemos também, enfim, tudo aquilo que o Senhor nos entrega, que é participar da missão dele, porque para ele, por ele, que nós fazemos missão, disfarçado de cinema. Glória a Deus. Olá pessoal, aqui é Simval Filho, da equipe do Luz de Ação, e representando o time todo, e todos vocês que apoiam, que oram, que contribuem para essa causa aqui no Festival de Cinema Cristão, o Oscar, né, do Cinema Cristão, o Agar. Agar ganhou o prêmio de melhor curta-metragem. E é muito merecido esse prêmio, porque Agar fala do sofrimento das mulheres ali no Oriente Médio e também fala de um Deus que acolhe, que abençoa, que cura e que pode transformar realidades tão desafiadoras como o contexto dos povos alcançados. Então esse prêmio é para vocês, para você que ora, que contribui, que ajuda de alguma maneira e que o Senhor possa nos permitir fazer mais produções para transformar essas realidades. Viajando por terras distantes. Felipe Vieira, no nosso grupo, a gente tem um grupo que a gente conversa no WhatsApp. E aí, Felipe, mandou uma matéria a respeito de uma entrevista que o George Lucas deu para o Wall Street Journal. Conta pra gente um pouquinho sobre essa entrevista, Felipinho. Então, inclusive é do canal do Mando, né? Um dos criadores de conteúdo de Star Wars aí, um dos mais conhecidos aí, Mandaloriano, né? Conhecido, o jovem. Lá na entrevista, no Wall Street Journal, né? O nosso querido George Lucas aí, abre aspas, né? Parafraseando aqui, ele comentou: a Disney assumiu e deu aos fãs a sua visão. E é isso que acontece. E claro, eu superei. Então o cara amadureceu, né? Cresceu, né? Quer dizer, eu tenho uma vida, eu tô construindo um museu, é mais difícil que fazer filmes. Então, após ele ter vendido aí a franquia pra Disney, teve gente que relutou, reclamou e tal. Então, até quando ele fez as prequels ali, teve uma galera que teve muitos embates, né, ali, reclamaram e tal. Mas hoje a galera ama, é uma das maiores franquias, tem fatores positivos aí, né, ou não, né, se fosse o Carlos comentando aí. Mas o que acontece, e o que eu queria botar em pauta aqui sobre o amadurecimento, ele comentou que alguns pontos relacionados a isso fizeram ele desistir, né, pra vender. A gente sabe que ele não lançou o Star Wars pensando em ser a melhor franquia de todos os tempos, aconteceu, né, e depois a galera chegou injetando dinheiro e tudo mais. Mas, de fato, você gasta energia, você gasta tempo. E ele comentou que com a briga dos streaming, com essa discussão das prequels ser boa ou não, né? Ele, cara, tô gastando muito tempo, muita energia nisso. Tenho família, tenho filha. E se eu não me engano, ele estava construindo um museu. No vídeo do Mando, ele comenta sobre ali, com mais detalhes, né? Então achei interessante trazer essa pauta sobre amadurecimento, né? Hoje ele pode falar até de uma forma mais simplista ali, mais tranquila.
talvez na época ele tava pistola, né? Tipo, cara, esse cara tá metendo a pei em mim aqui porque eu lancei um negócio aí e é massa pra mim, mas o pessoal não tá gostando. Mas é interessante ver como ele tá tranquilo, né, de certa forma, e até que ponto, né? Você larga ou não larga certas coisas. Então é interessante você amadurecer, crescer e ver a hora também de parar, né, Carlos? Porque normalmente a gente vê umas franquias boas se tornando coisas ruins, né? Até Abraço, aí, Velozes e séries. Furiosos. Podia ter parado no 1. Então esse é um Ou no ponto Rio de interessante pra Janeiro, gente né? Que foi comentar sobre, né? gostosinho, né? Nossa. Aqui é o Brasil. Essa é a melhor frase. Mas a gente tá pronto pra essa conversa, Simval? Eu acho que sim, talvez não. Porque é o seguinte, Papo né? teológico. E foi filosófico, né? Porque é uma dificuldade que a gente tem realmente, né? De tanto saber essa hora de parar. Lost. Lost, como... Nossa, às aí vezes, é bom. e a cultura pop tem isso, né? Quando algo é exitoso, você acaba tendo que perpetuar, né? Meio que pela pressão financeira. Muito dificilmente, por exemplo, uma franquia, ela não vai... Uma franquia que tem um êxito comercial não vai além de si mesma, né? Não fica esticando ser uma série de temporadas, gerando prequel, sequel e... A moda vai pros prequels, né? Que aí você erra menos, né? Exatamente, então erra menos, mas erra, né? Então, assim, o Felipe até citou Star Wars, né? Que vamos e convenhamos aqui, só entre nós, né? A internet não precisa saber, né, Carlos? A maioria das produções é bomba, né? Infelizmente, né? Obrigado, né, cara? Bem coerente aqui, essa mesa aqui. Essas novas produções aí da Disney... Você tá assim, falando das sequels? de dos tudo, três quase. últimos? Eu já falei, Senhor dos Anéis é bom. O e problema é tal. que na média a maioria das coisas são ruins. Por exemplo, né, se você comparar a qualidade de Hobbit da trilogia com a trilogia original de Senhor dos Anéis, fica a desejar. Então, Igual Star Wars, tá? Esse é o mesmo argumento. É bom, mas na média, olha... mas justamente É que a média não é boa, né? A média os caras põem nota alta, 5, né? Não, e é interessante que Hebreus 5,14 fala assim, que é Paulo falando, né, que o alimento sólido, né, ele tá remetendo ali ao alimento líquido e sólido, o alimento mais líquido ali para as crianças, o alimento sólido é para aqueles que são adultos, aqueles que, ou seja, amadurecem, e ele diz assim, que treinando as suas faculdades de discernimento se tornam aptos para distinguir o bem do mal. Então é interessante, né, que Paulo fala sobre que o amadurecimento é um processo que você treina, você se coloca na posição de crescimento. E, como o Felipinho disse, né, é difícil a hora de abandonar certas coisas, porque para experimentar o novo, você tem que largar alguma coisa, né? Você não pode fazer... Vinho novo e odre velho, vamos embora. Exato. Ou ter uma nova fase na sua vida fazendo as mesmas coisas e usando da mesma estratégia. Então, é um ponto que eu diria para todos nós, né, já que estamos chegando aí perto de um final de ano, de reflexões, de dietas que vão ser, talvez, né, cumpridas, muito talvez. Mas assim, próximo ano. a gente tem que colocar o que nós realmente queremos largar para poder avançar. Falando em amadurecimento, né? O irmão amadureceu bastante, porque revelaram pra você o autor de Hebreus aí. Fica contigo essa bucha aí. Verdade, eu até concordo, mas eu não vou falar isso, não. Eu não concordo, mas beleza. Pra mim é Paulo e acabou, eu amadureci nessa questão. É que ele ainda não tá no alimento sólido, ele ainda não conseguiu. Verdade, ele não consegue alcançar A isso, gente né? conversa sobre bibliologia em outro momento. Mas, o negócio é o seguinte, a gente... isso é interessante. O Arnaldo Jabor falou... Nossa, o cara veio de Paulo. Tava melhor Paulo, você sabe, né? Que Chegou no Jabor. a gente... É saudável a gente mudar de opinião. E algumas opiniões são importantes mesmo que a gente mude. Né? A gente tem que... Por exemplo, se eu tenho uma opinião ruim, uma opinião errada, se eu me mantenho firme nessa opinião... Eu não estou mostrando firmeza, talvez eu esteja demonstrando teimosia ou até mesmo burrice, né? Uma tolice ali, quando eu não mudo de opinião a respeito de um... Por exemplo, eu sempre tive uma opinião de que os mais velhos não sabem de nada. Eu sou... Os Até jovens... ele ser o mais velho. É que Exatamente. Pra começar a ver os longos cabelos brancos, né? Exatamente. Ah, isso aí não é opinião, isso é safadeza, né? Que é isso. Aliás, agradecimento a Crescim 2000, que patrocina esse programa. Agora que eu tô nessa ó. posição, não, realmente E eu mudei de agora opinião. os mais velhos, né? Mas assim, isso é muito comum, a gente quando é jovem ter uma opinião muito preconceituosa a respeito de pessoas mais velhas, quando a gente chega ao amadurecimento, a uma idade mais velha,
dia, a gente muda um pouco de opinião a respeito disso, né? Até mesmo porque mudamos de perspectiva. Então, Hoje você já não come mais um Mac à noite. esse é um Isso é ponto uma muito mudança de importante de opinião. amadurecimento, né? Ele não disse que sim nem que não. Horário certo de comer. Segue o jogo. Mas o amadurecimento tem muito a ver com você mudar, né? Com você partir... Tem um outro texto, esse é de Paulo mesmo, 1 Coríntios 13, que ele vai dizer, 1 Coríntios 13, 11, que quando eu era menino, eu falava das coisas de menino. Quando eu cheguei à idade adulta, eu deixei pra trás as coisas de menino. Então é uma coisa boa, né, Carlos? A gente Sim, eu acho mudar que de opinião. tem coisas que podem mudar de opinião, tem outras verdades aí, né, que são imutáveis, inexoráveis, você não se adapta nunca. Tava até assistindo, já citando anime de novo, Spy Family, essa semana que passou, e o episódio tá acontecendo, ambientando a história, ele meio que simula uma Alemanha dividida. Então, passa de um lado da Alemanha e o outro seria da outra, mas é um país fictício. E eles foram sequestrados por um grupo de resistência, o ônibus escolar. E aí, uma das cenas, é um anime engraçado, o líder da facção conversa com o professor e o professor fala, você tem filha? Ele fala, tenho. Fala, então você sabe que deveria soltar as crianças, imagine os pais dessas crianças. E aí o líder fala, porém minha filha morreu por ela ser uma resistência contra esse governo. E aí fica tenso o clima, só que uma das menininhas, ela é bem besta lá e ela tem o poder de elemente, só que ela não entende o que tá acontecendo, porque ela é uma criança de 6 anos. E aí ela tá tentando ajudar sem falar que ela é lemente, aí ela fala que ela quer comer e ela não muda de opinião, e ela fala, eu vou morrer por isso, se for preciso. E o cara lembra da filha dele que morreu com o mesmo argumento, vou morrer pelas minhas convicções. E aí ele muda de ideia, porque ele fala, as pessoas têm convicções que não mudam. E acho que isso pra gente como cristãos e como seres humanos no geral, há certas convicções nossas que devem ser inabaláveis. Apesar de a gente mudar muitas opiniões, outras deveriam ser unânimes e cravadas no nosso coração. Exatamente, a nossa fé, por exemplo, né, aquilo que a gente crê a respeito de Jesus, essas coisas, inclusive com a idade, devem ficar mais firmes, elas devem amadurecer em convicção no nosso coração. Agora, outras coisas a gente vai precisar mudar, a gente precisa estar em constante mudança, em constante avanço. Aceitar que você gosta de coisa ruim. Exato, aceitar que Eu tem opinião do Tudo Tudo que eu você, gosto é bom, né? Eu já Beleza. amadureci. Que isso? Mas vale sempre a pena, né, Simval, a gente melhorar. Com certeza, quando eu digo isso de a gente avançar, né, largar algumas coisas para avançar em outras, eu tô falando de, muitas vezes, de hábitos, de comportamentos, de atitudes que devemos tomar, sim, para continuar, para prosseguir rumo ao alvo, né, rumo aos nossos propósitos de vida. Mas é evidentemente que quando a gente fala de convicções de fé, de caráter, de princípios, aí esses princípios realmente, se estão alicerçados em Cristo, não podem mudar, né? Aliás, é bom que não mude, né? Inclusive, né? Não é possível que você experimenta Jesus e dá uma fraquejada, né, cara? Dá rateada aí. Aí não dá. Não, tem coisa que muda. O Filipinho já aceitou que, por exemplo, Digimon é ruim, né, Filipinho? Nada disso. Nunca, jamais. Isso é eternamente bom. Não tem como. Inclusive vai lançar outro. Vixe, é igual Velozes e Furiosos, não sabe a hora de parar também. Tem coisa que, pelo amor de Deus, né? Vai lançar o Diabo Veste Prada 2, vai ser ruim. Mas teremos Duna 3, que talvez seja bom. Talvez seja bom. Seja bom. Vai ter as Crônicas de Narnia na Netflix, ruim. Viu? As pessoas precisam saber. Vingadores com Robert Downey Jr. no papel de outra coisa que não Homem de Ferro. Vamos Não parar vai dar por aqui. Não vai dar certo. Pop Talk Review. Falando de amadurecimento, vamos falar de um anime muito bom, chama Hunter x Hunter, simples e tranquilo. E também é responsável por trazer um dos piores pais da história, assim, né? Acho que ele tá batendo de frente com o Davi ali, ele tá querendo, mas... o plot da história principal, você tem um grupo de 4 personagens, que é o principal, chama Gon, o pai dele abandonou ele quando ele nasceu, e ele quer conhecer o pai dele. Então, o que move ele é isso. E nesse mundo existem caçadores, que seriam como se fosse aí, sei lá, não necessariamente como uma polícia, que não precisa ser bom, mas resolvem os problemas do mundo, são como heróis. E ele sabe que o pai dele se tornou um caçador, e é muito interessante porque, desde o início, a convicção dele é: ser caçador deve ser muito bom, porque meu pai me abandonou para ser isso. Então eu quero me tornar para encontrar ele e entender por que ele fez isso.
Então isso é muito interessante. Ele é um menino de 12 anos. Interessante. Aí você tem o melhor amigo dele, que é o Killua. Ele ele já vem de uma família de assassinos. Então com 12 anos ele já é um assassino. E ele conhece o Gon e a vida dele muda. Porque ele fala, esse menino... Ele até falou durante todo o anime, ele é como se fosse o próprio sol, porque tudo que ele toca, ele traz luz, traz paz, então começa a seguir ele. E outros dois, um que quer ser médico e o outro que quer se vingar porque mataram toda a família dele, ele tá indo atrás. Mas o que eu falo de amadurecimento? Somente os dois amigos, eles vão passando, primeiro eles vão se tornar caçadores, depois eles vão avançando na história, mas até que eles chegam perto de encontrar o pai dele. E é interessante que aí vai mostrando como que o pai dele, de alguma forma, cuidava dele meio que à distância. Em um momento ele tem uma oportunidade, que o pai dele, ele deixa uma carta para ele, e nessa carta tem uma fita, e aí ele descobre mais sobre o pai, e tem um outro lado que ele poderia descobrir sobre a mãe dele, ele foi criado pela tia. Ele também destrói essa parte, ele não ouve, porque ele fala, não preciso conhecer quem é minha mãe, porque eu já tenho uma mãe. E aí todo o anime vai mostrando esse amadurecimento dele, até que ele encontra um amigo do pai dele, e o amigo do pai dele morre pra proteger ele. E nesse momento ele fica confuso, ele perde a cabeça porque ele entende que ele se perdeu no caminho. E é interessante que até onde foi adaptado o mangá, porque o mangá continua, ele dentro da história do universo é como se ele vendesse tudo que ele tem, entregasse todo o poder, a vida pra vingar. Ele consegue fazer isso e ele fica num estado de quase morte. E o melhor amigo salva ele. E só nesse momento, quando ele se recupera, que ele já não tem mais poder, ele não tem nada, que ele consegue conhecer o pai dele. Então o que eu acho interessante disso, que apesar de contar de meninos de 12 anos, ele traz um background de universo muito forte, e ele tem o vilão mais bem trabalhado que eu já vi na história, assim, de animações. Que esse vilão que ele enfrenta, ele começa como... Ele vem de uma raça lá, que é uma raça mutante de insetos, que tudo que eles comem é uma raça de formiga. Se ele come uma libélula, a próxima geração vem uma formiga libélula. E ele vai avançando, e por causa dessas mutações, eles consomem humanos em um momento. Então começa a vir bichos muito fortes. E é interessante que esse ser super poderoso, que pode destruir o mundo, ele se quebra porque ele conhece uma menina cega, que obviamente não enxerga ele, e trata ele como uma pessoa normal. E ele descobre que o verdadeiro poder é para proteger os fracos. Mas uma dessas lutas ele é envenenado e ele vai morrer por isso. E é interessante porque o desfecho dele é muito poético, assim, porque ele fica no braço dessa menina e ela fala, não, vou ficar com você até o final. Então todo momento ele vai perdendo a visão, vai ficando igual a ela, ele vai perguntando se ela tá lá e ele termina morrendo ao lado dela envenenado. Então esse anime trabalha muitos conceitos e eu recomendo você assistir. Ele é classificação 12 anos. É tranquilo então. É tranquilo, pode ver em paz. Mas é anime de lutinha. Tem lutinha. Tem lutinha. Se você gosta de lutinha, você vai gostar mais. Recomenda. Falando sobre amadurecimento, a gente tem o curioso caso de Benjamin Button, um filme que o Simval tem certeza que gosta. Gosto, sim. Direção de David Fincher. Bem natural isso, é. Tipo, maravilhoso filme. Direção... Assisto, todo ano eu revejo. Não. Direção de David Fincher. Mas é bom, sim. Com o Brad Pitt, a Kate Blanchett, também a Tilda Swinton. Elenco de peso. Tem uma turma aí, né? Muito, muito interessante. Então é um filme que fala sobre uma criança que nasce, mas ela nasce velha. E aí ela começa assim idosa, só que com a cabeça de criança, e aos poucos ele vai rejuvenescendo e com uma cabeça de alguém mais experiente. E aí quando ele falece como uma criança, como um bebê. Então é bem interessante, é curioso, e é um filme que relaciona até com aquele furacão Katrina que pegou Nova Orleans. Então é um filme muito interessante aí que eu recomendo pra você assistir. Da família do Jorge o Curioso. Não, também tudo parecido. Vamos lá. Vamos falar de coisa boa, né? Seguinte, quero recomendar pra vocês o filme Agar, que você já viu, já conferiu aí na matéria, que eu estive lá no Festival Internacional de Cinema Cristão e Agar ganhou o prêmio de melhor curta-metragem cristão. E nesse filme, que é um filme maravilhoso, que é produzido pelo Luz em Ação, né, que tive lá a honra de representar na cerimônia, é um filme que fala sobre a mãe de Ismael, Agar, né, que é uma mulher
que, de certa forma, sofredora, rejeitada, e a partir dessa ótica dela, é construir toda uma história para revelar o Deus que protege, que acolhe aqueles que são rejeitados. É uma mensagem muito poderosa, porque além da produção ser uma produção muito boa, feita toda no Brasil, mas voltada, né, para o público internacional, então você não vê distinção entre a produção de Agara e uma produção de Hollywood, por exemplo. Mas, além de tudo, tem essa mensagem que toca muito no Oriente Médio, toca corações de mulheres aqui no Brasil e fora, né, em vários contextos de uma mulher que está em um contexto de vulnerabilidade para enxergar que o Deus está com ela. E olha, esse filme tem sido usado por campanhas do Dia da Mulher, por igrejas no Brasil, Convenção Batista do Brasil e outras convenções no Brasil e na América Latina, e vale muito a pena você assistir. É um curta, né, de 17 minutos, você vai se emocionar e vai recomendar, claro, para suas amigas e amigos também. Legal. Bom, a minha indicação é Efeito Borboleta, um filme antigo, né? 2004, né? Do valor aí, o Ashton Kutcher é o ator principal aí da série. Ou do filme, né, na verdade. Legal. Mas ele é em cima de uma tese em que o balanço das de uma borboleta pode ocasionar um furacão do outro lado, né? Do planeta, um negócio assim. Não sei o nome necessariamente da teoria, mas a história gira em torno ali do personagem principal. Ele, toda vez que tem dor de cabeça em excesso, ele desmaia. E é como se ele voltasse no tempo e ele conseguisse mudar algo que aconteceu no passado. Mas aí, mediante o decorrer da história, quando ele muda alguma coisa no futuro, né? Quando ele acorda, tá diferente. Então ele fica nesse ciclo entre ajeitar e ver o que é que acontece. Ajeitar e ver o que acontece. E isso também tem um caso romântico dele ali pra resolver. Vou deixar o final aí pra vocês assistirem aí. O filme é antigo, mas bacana, interessantíssimo, indico. Muito legal. E nós indicamos sempre lioneditora.com.br e o cupom Simval. Cupom PopTalk ou cupom RTM, qualquer um dos dois cupons ali no campo cupom de desconto, você vai ter 20% off, acumula com as outras promoções, é uma maravilha. Melhor que isso, você só amadurecendo, entrando no site lá e comprando. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Um abraço. Pop Talk.